Fala aí, galera! Aqui é o Danilo do Responde Aí e hoje a gente vai jogar um jogo. Isso mesmo! Hoje é dia de game show aqui no Responde Aí. Você está pronto para participar? Então, ó, galera, hoje é dia de... Rufem os tambores. Que integral é essa? Então, ó, hoje a gente vai falar das principais técnicas de integração e aquela parte mais difícil de integral, que é quando você bate o olho na sua prova e você tem, ó, que identificar, você tem que reconhecer qual que é a técnica de integração que você tem que usar. Então, o objetivo de hoje é jogar que integral é essa, para quando você chegar na sua prova, você já saber, só de olhar, qual técnica de integração tem que usar na hora que tiver que usar. Beleza? Então, quer mandar bem na prova? Quer saber que integral é essa que vai cair na sua prova? Então, vem comigo. Vamos lá. Vamos começar do começo aqui, ó. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a integral é a antiderivada, beleza? Então, fica com isso em mente. Sempre que aparecer essa simbologia assim, ó, integral com esse dx no final, ele quer dizer assim, ó, qual que é a antiderivada dessa função que está aqui no meio? Antiderivada é o contrário da derivada. Então, qual que é a integral de 3x ao quadrado, dx? A integral de 3x ao quadrado, eu tenho que pensar qual função cuja derivada dá 3x ao quadrado. Lembra de derivada? Para eu ter uma resposta ao quadrado, que função eu tenho que derivar? Eu tenho que derivar alguma resposta ao cubo. Você lembra que se eu pegar, ó, x ao cubo e derivar, quanto que dá isso aqui? Dá 3, passou 3 para lá, x ao quadrado. Olha isso, olha isso, olha isso. Você está vendo, ó, que daqui para cá eu derivei? Se daqui para cá eu derivei, então daqui para lá eu integrei. Beleza? Então, ó, 3x se x ao cubo é a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, então qual que é a integral de 3x ao quadrado? Vai ser o x ao cubo. Beleza? Por quê? Porque a derivada de x ao cubo dá 3x ao quadrado. Ah, mas e se fosse x ao cubo mais 3? Qual que é a derivada de x ao cubo mais 3? Vai ser 3x ao quadrado mais 0, 3x ao quadrado. E se fosse 3x ao cubo menos 2? Ficaria 3x ao quadrado, o menos 2 é constante, também vai dar 0. Ou seja, eu posso botar aqui x ao cubo, mas eu posso botar x ao cubo mais qualquer constante, que essa resposta continua sendo verdadeira. Beleza? Então, toda vez que você integrar, vem comigo, toda vez que você fizer uma integral, você vai botar sua resposta e vai botar mais c. Tem que botar um mais c, porque mais qualquer constante, seja ela mais 2, menos 2, mais π, qualquer número, ela continua sendo a resposta dessa integral. Beleza? Então, não vamos esquecer do mais c. Então, ó, para a gente integrar polinômio, em geral, vocês viram lá que o 3x ao quadrado, a integral dele é x ao cubo, mas para a gente integrar qualquer polinômio, a gente tem uma regrinha geral, tá? Que regrinha geral é essa? Ó? Vamos olhar aqui para esse x à sexta. Qual que é a integral de x à sexta? A gente tem que pensar numa função cuja derivada é de x à sexta. Vamos testar então, sei lá, x à sétima. Qual que é a derivada de x à sétima? É 7x a 6. Beleza? Então, se eu derivei para cá, então, para eu integrar, vai ser para lá. Beleza? Derivada integral. Então, ó, a integral de 7x à sexta é x à sétima. Mas eu não tenho 7x à sexta, eu tenho só x à sexta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 7 dos dois lados. Então, ó, aqui vai cortar, vai ficar x à sexta. Então, a integral de x à sexta é x a 7 sobre 7. Tá certo? Quase! Falta o quê? Mais c, mais uma constante c. Tá? Então, a gente pode dizer de forma geral que para qualquer polinômio, a integral de x elevado a n, no caso aqui era 6, é x elevado a n mais 1, nesse caso aqui 7, dividido pelo n mais 1. Beleza? Então, de novo, ó, integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Vamos ver na prática, então? Qual que é a derivada de 2x à quinta? Perdão, qual que é a integral de 2x à quinta? Ó, sempre que você estiver numa integral e você vê um valor constante, por exemplo, esse 2 aqui que está multiplicando,
O que você faz? Você vai jogar o 2 para fora da integral, tá? Então a gente vai botar um 2 aqui para fora e vamos repetir, ó, o 2 está para fora da integral, eu repito, integral de x à quinta dx. E qual que é a integral de x à quinta dx? Ó, x elevado a n dx vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, se o meu n aqui é 5, o n mais 1 vai ser 6. Então, isso aqui é esse 2 de fora, vezes x elevado a 6 sobre 6. Beleza? E aqui está multiplicando. Tá certo isso? Quase, porque falta botar mais c. Beleza? Antes de botar mais c, vamos simplificar aqui. Ó. O 2 corta com o 6 dá 3. Então, isso aqui dá x à sexta sobre 3 mais c. Beleza? Essa é a resposta. Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar nos polinômios. Raiz de x. Qual que é a integral de raiz de x? Putz, agora ferrou, né? Não. Calma, não ferrou não. Vem comigo. Vamos lembrar aqui as propriedades da raiz. Você tem que lembrar que a raiz quadrada de x, ó, aqui é um 2 que é a raiz quadrada, a gente não bota. E esse x, quando ele é o próprio número, é a mesma coisa que ele elevado a 1. Então, posso escrever isso como sendo x elevado a 1 meio dx. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu polinômio, ó. X elevado a n dx é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Quanto que é n mais 1 agora? O n vale 1 meio, o n mais 1 é 1 meio mais 1. Quanto que dá 1 meio mais 1? Bota no mesmo denominador, né? Fica 1 meio mais 2 meios. Isso aqui dá 3 meios. Então, isso aqui é x elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Divisão de fração, a gente vai inverter a segunda, né? Então, esse 3 meios vai virar 2 terços de x elevado a 3 meios. Certo? Quase. Falta o quê? Mais c. Estamos resolvendo. Vamos lá. Não para. Por último, vamos lá. E a integral de 1 sobre x ao quadrado dx? E no denominador, o que eu faço quando está no denominador? Pô, é só passar para o numerador, mas como é que eu passo para o numerador meu x? Eu tenho que inverter o sinal do expoente. Então, em vez de ser x elevado a 2, vai ser x elevado a menos 2. Beleza? E aí não tem erro. Vamos lá, vamos botar na nossa equação. Agora o meu n vale menos 2. Aqui vai ficar x elevado a menos 2 mais 1, que dá menos 1 sobre menos 1. Beleza? Então, ó, eu vou usar o fato de que x elevado a menos 1 é 1 sobre x, e 1 sobre menos 1 dá menos. Então, dá menos 1 sobre x, certo? Quase, faltou mais c. Belezinha? Então, a integral de 1 sobre x ao quadrado dx é menos 1 sobre x mais c. Beleza? Então, polinômio já estamos dominando, né? Lembra, x elevado a n dx é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E se a gente tiver uma outra função? Se a gente tiver, por exemplo, a exponencial de x. Como é que eu integro a exponencial de x? Qual era a função em que a derivada dava a exponencial de x? Lembra que ó, a derivada da exponencial era a própria exponencial? Se essa é a derivada, então essa vai ser a integral. Beleza? Então a integral de e elevado a x é a exponencial de x. Só isso? Quase! Falta mais c. E qual que é a integral de 1 sobre x? Cara, qual que era aquela função cuja derivada dava 1 sobre x? Tempo! Não, vamos lá. A função cuja derivada dá 1 sobre x era o ln de x, o logaritmo de x. A derivada disso dá 1 sobre x. Então, se daqui para cá eu derivei, então daqui para lá eu integrei. Beleza? Então, qual que é a integral de 1 sobre x dx? É o ln de x. Beleza? Mais c. Tranquilo, galera? Estão acompanhando? Vamos ver mais funções, então. Vamos lá. Qual que é a integral do cosseno de x? Pô, o cosseno na derivada ele vem de quem? Do seno. Lembra, ó? A derivada do seno de x é o cosseno de x.
Então, ó, se para cá eu derivei, então para lá eu integrei. Então, ó, a integral do cosseno vai ser o seno de x. Certo? Já sabe, né? Mais C. E qual que é a integral do seno? Pô, a integral do seno... Ó, lembra que ó, a derivada do cosseno de x dava menos o seno de x. Então, de novo, se daqui para cá eu derivei, daqui para lá eu integrei. Então, a integral do seno de x não vai ser o cosseno de x, porque o cosseno de x dá menos o seno. Mas eu posso multiplicar por menos 1 desse lado e menos 1 desse. Aí eu tenho ó, que a integral de seno de x vai dar menos o cosseno de x. Mais c. Beleza? Então toma cuidado com o sinal, porque na integral tem que ser o contrário, né? O integral do cosseno vai dar seno positivo e a integral do seno vai dar menos o cosseno. Beleza, galera? Então a gente acabou de ver as integrais básicas e a partir dessas integrais básicas que a gente vai construir todo o resto. Todas as técnicas de integração, elas vão partir dessas integrais. Então fiz uma tabelinha aqui, ó, para a gente ver. Tira um print aí, anota bastante, fica com isso na cabeça, que isso aqui vai ser a base para a gente poder entrar lá nas técnicas de integração, tá? Então a integral de qualquer polinômio x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. A integral de 1 sobre x é o ln. A integral da exponencial é a própria exponencial. A integral do seno é menos o cosseno. E a integral do cosseno é mais o seno. Tudo isso com mais c do lado, que a gente não pode esquecer desse mais c para não te perder pontinho na prova. Beleza? Não perde pontinho, não. Então, tire o seu printzinho aí. Com isso, a gente pode ir para a parte agora divertida. Agora que vai ser divertido. Vamos ver como que isso vai cair na prova? Como que isso cai na minha prova de integral? Beleza? Vamos falar dos métodos de integração. Então, ó, vai cair na sua prova não só aquelas integrais básicas, vão cair essas técnicas que você vai usar para resolver integrais que sejam um pouquinho mais complexas. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou te mostrar os métodos de integração que existem. São 5, né? Tem mais um dedo aqui. E depois da gente ver esses 5, a gente vai ver como que a gente resolve essas questões, tá? Então, o primeiro método que tem, então primeiro eu vou listar quais que são e depois a gente resolve, tá? É a substituição simples, tá? A substituição simples, a gente vai usar, por exemplo, olha essa integral, 2x raiz de x ao quadrado mais 1. Você deve estar pensando, gente, qual a necessidade disso? Mas presta atenção, tá vendo que, ó, pega esse x ao quadrado mais 1. Tá vendo que esse x ao quadrado mais 1, qual que é a derivada dele? A derivada dele é 2x. Você tá vendo que a derivada desse pedaço é igual a esse outro pedaço da integral? Isso aqui é típico de substituição simples. Ó, outro exemplo. Tá vendo aqui, ó, 2x menos 3 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2. Tá vendo que se eu derivar esse x ao quadrado menos 3x mais 2, que é o denominador, quanto é que dá? Dá 2x menos 3 mais 0. Dá um numerador. Então, toda vez que um pedaço da função, ao derivar um pedaço da integral, e eu obtiver o outro pedaço da integral, então, ó, eu vou fazer uma substituição simples. Beleza? É assim que a gente identifica a substituição simples. O segundo método é a integração por partes. A integração por partes, por exemplo, aqui, ó, a integral de x exponencial de x dx, ela aparece com frequência quando a gente tem um produto de funções bem diferentes entre si. Por exemplo, x exponencial de x, x vezes o logaritmo de x, o logaritmo de x vezes o seno, o arco seno da função vezes a exponencial. Então, sempre que você vê um produto assim, ó, de duas funções bem diferentes, então já fica com isso, ó, deve ser por partes, beleza? A terceira são as integrais trigonométricas. Cara, as integrais trigonométricas você só usa, são formas trigonométricas, a gente vai usar as equações trigonométricas para resolver, mas você só usa quando você tiver produto
de função trigonométrica. Ou seja, seno vezes cosseno, seno ao quadrado vezes cosseno ao cubo, seno vezes tangente, secante vezes cotangente. Então, sempre que você tiver um produto de funções trigonométricas, você usa essa trigonométrica. Essa é bem fácil de identificar. Olhou, viu que tem um seno ao quadrado vezes um cosseno, uma tangente vezes um seno, já sabe, é trigonométrica. Beleza? O terceiro tipo de integral é a substituição trigonométrica. Ó, a substituição trigonométrica é diferente da integral trigonométrica. Integral trigonométrica é quando a gente tem um seno, um cosseno explicitamente. A substituição trigonométrica a gente usa quando a gente tem alguma função, alguma parte da sua equação é uma é uma diferença de quadrados. É a raiz quadrada da diferença de quadrados. Por exemplo, a raiz de 4 menos x ao quadrado. Isso aqui é típico de substituição trigonométrica. Por que ela chama substituição trigonométrica? Porque a gente vai substituir a variável x por uma variável de ângulo, tá? De seno, cosseno. Então, a trigonométrica é quando a gente já tem o seno e cosseno. A substituição trigonométrica é quando você não tem o seno e cosseno, mas você vai transformar em seno e cosseno. Então, substituição trigonométrica sempre que você tiver uma raiz de alguma coisa ao quadrado menos ou mais alguma coisa ao quadrado. Beleza? Olha essa aqui, ó. Raiz de x ao quadrado mais 1. Típico de substituição trigonométrica. Beleza? E por último, o último método que a gente tem são as frações parciais. As frações parciais, elas só aparecem quando você tem uma divisão de polinômios. Tá? Sempre que você tiver dois polinômios, um dividindo pelo outro, você vai usar a técnica de frações parciais. Vocês estão vendo qual que é a diferença dessa substituição simples para essa fração parcial? A diferença é que se eu derivo esse denominador, dá um numerador. Agora, se eu derivo esse denominador, fica 2x menos 2. Não dá um numerador. Então, se não dá para substituir pela derivada, então, ó, vai ter que ser fração parcial. Beleza? Tranquilo? Então, essas três aqui são as mais fáceis de identificar. Tá? Divisão de polinômio, em geral, a fração parcial. Só tem que testar para ver se não é substituição simples. Apareceu uma raiz quadrada de duas coisas ao quadrado lá dentro, substituição trigonométrica. Apareceu seno multiplicando cosseno multiplicando tangente, trigonométrica. Apareceu funções muito diferentes multiplicando, então, por parte. Então, é assim que a gente vai identificar. E é assim que a gente vai jogar o nosso jogo de que integral é essa. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aprender como resolver, como usar essas técnicas. A primeira técnica que a gente vai ver é a substituição simples. Aquele caso, né? 2x, raiz de x ao quadrado, mais 1. Beleza? Então, ó, o que a gente faz na substituição simples? Na substituição simples, a gente tem uma mudança de variável. A gente vai escolher uma outra variável para fazer a nossa integral, uma variável que facilite as contas. Então, a gente vai chamar essa nova variável de u. Tá? Então, como eu sei que se eu derivar esse negócio que está aqui dentro, dá esse negócio que está aqui fora, eu vou chamar isso aqui de u. Tá? Só que tem um problema. Você não pode simplesmente botar u aqui, porque você não pode botar o u como variável e integrar dx. Aqui você está integrando em relação a x. Só que você quer integrar em relação a u. Então, você precisa descobrir qual que é a relação entre o dx e o du. Sabe como é que a gente faz isso? A gente deriva essa equação. Então, qual que é a derivada de du? Já dei spoiler, né? Qual que é a derivada de u? Du. Qual que é a derivada de x ao quadrado? 2x dx. Pela regra da cadeia, né? Dx é a derivada do próprio x. Qual que é a derivada de 1? Dá 0. Beleza? Então, ó, du é igual a 2x dx. Vocês estão vendo isso aqui, ó? 2x dx dá u. X ao quadrado mais 1 é o u. Então, a gente pode reescrever essa integral da seguinte forma. Ó. Ela vai ser a integral de raiz de x ao quadrado mais 1, ou seja, raiz de u, vezes 2x dx. E 2x dx é du. Ah, olha como ficou diferente. Vou botar aqui uma separaçãozinha. Ó, vamos lá. A gente já fez essa integral antes. Qual que é a integral da raiz quadrada? A gente escreve o u como sendo u elevado a... Aqui tem o 2, aqui tem o 1, elevado a 1 meio, du. E a gente vai usar a derivada de polinômio.
derivada de x elevado a n, integral de x elevado a n, é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então vai ser u elevado a 1 meio mais 1, 3 meios sobre 3 meios mais c. Tá? Então essa integral, ela dá dá 2 terços de u elevado a 3 meios mais c. Só que você sempre tem que tomar muito cuidado, atento. Por quê? Porque se a pergunta era em função de x, você não pode dar a resposta em função de u. Você tem que substituir de volta, tá? Então você vai dizer que isso aqui é igual a 2 terços, e se u vale x ao quadrado mais 1, mais c. E essa aqui é a resposta que eu vou dar. Yeah! Beleza? Então, substituição simples, a gente tem sempre que olhar que parte da função cuja derivada dá outra parte da função, e essa parte da função a gente vai chamar de u. Beleza? Vamos fazer outra então, para ver se você entendeu. Olha lá o nosso integral de 2x menos 3 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2. Como que eu sei que é substituição simples e não frações parciais? Porque ao eu derivar x ao quadrado menos 3x mais 2, vai dar 2x menos 3, que é o numerador. Então vamos lá. Eu vou escolher alguma parte da equação para chamar de u. Quem que é meu u? Vai ser o x ao quadrado menos 3x mais 2. Só que eu posso substituir isso aqui por u e deixar a integral em função de dx? Não. Eu tenho que integrar para descobrir quem que é o du. Então vamos lá. O du é igual a... Qual que é a integral de x ao quadrado? 2x menos 3 mais 0, tudo isso, dx. Então, ó, reparem que 2x menos 3 dx é o que eu chamei de du, e x ao quadrado menos 3x mais 2 é o que eu chamei de u. Então, eu posso reescrever a minha integral da seguinte forma, ó, ela é integral de du sobre u. E como que eu faço essa integral? Lembra, isso aqui, ó, se você não estiver reconhecendo, é a integral de 1 sobre u du. Que integral é essa? Que integral é essa? Tempo! Uma daquelas integrais básicas. Isso aqui é o ln, isso aqui é o logaritmo de u. Tá certo? Quase. Mais uma constante c. Agora sim. Só que a gente pode deixar a resposta em função de u? Nananina não. Então a resposta da minha integral vai ser o ln da função. U ele vale x ao quadrado menos 3x mais 2 mais a constante c. Tá? A gente tem que tomar cuidado porque não existe o logaritmo da função negativa, de valores negativos. Então, quando ela for negativa, não tem logaritmo. Então, quando aparece o logaritmo, em geral, a gente bota um módulo, só para garantir que ele sempre vai ser positivo. Então, em geral, você vai ver a resposta assim, ó, logaritmo do módulo de x ao quadrado menos 3x mais 2, mais c. Belezinha? Tranquilo? Então, essa foi a substituição simples. A gente simplesmente substitui uma parte da integral por outra letrinha. A gente substituiu o x por u. Agora, só que muitas vezes você não vai conseguir substituir o x por u. A integral por partes é um exemplo dele. Tá? A integral por partes, ela é uma integral que ela parte da derivada de um produto. Então, não sei se vocês lembram, mas se você tiver um produto, uma função u multiplicado por uma função v, ao derivar, qual que é a regra do produto? Derivada de u vezes v, mais u vezes a derivada de v. Tá? Então, se a gente reescreve, a gente pode reescrever. Sempre que você tiver essa multiplicação de coisas muito diferentes, a gente diz que essa integral aqui ela é igual ao u'(v). Tá? Então, vou mostrar para vocês como é que fica. A integral por partes, a gente integra da seguinte forma. Ó. A integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Beleza? Então, ó, a gente vai ter que, sempre que a gente tiver integral por partes, a gente vai ter que escolher alguém para ser o u e a gente vai ter que escolher alguém para ser o dv. Esse dv a gente vai ter que transformar em v, ou seja, a gente vai ter que
integrar. E esse u a gente vai ter que transformar em du, a gente vai ter que derivar. Então você vai ter que pegar uma parte da sua função para integrar e uma parte da sua função para derivar. Ah, mas quem que eu escolho? Então, dependendo do que você escolhe, você vai conseguir resolver ou não. Se você escolher errado, não tem como resolver a questão. Medo, né? Não fica com medo, que eu vou te dar uma dica para você escolher qual que é o U e qual que é o DV. E a dica é LIAT. O quê? LIAT. O quê? LIAT, ó. Vou te mostrar, ó. LIAT quer dizer, ó, logaritmo, inversa trigonométrica. Inversa trigonométrica é arco-seno, arco-cosseno. Algébrica. Algébrica é qualquer polinômio, né? X elevado a cubo, mais 3x, mais 2. Trigonométrica, seno, cosseno, tangente. E exponencial. LIAT. Beleza? Então, quanto mais perto de L, do LIAT, quanto mais para cima você tiver, mais você vai chamar de U. Mais próximo de U. E o DV, você vai chamar quanto mais longe tiver do L. Tá? Então, por exemplo, a gente tem dois tipos de função aqui, ó, o x e exponencial de x. O x é uma função, é um polinômio, é uma função algébrica, e a exponencial é uma exponencial, LIAT. Então, o A vem antes, então o A eu vou chamar de U, e a exponencial eu vou chamar de DV. Beleza? Então, pensou em integral por partes, você pensou em LIAT. Então, o que você vai fazer na integral por partes? Pensou em LIAT, descobriu quem é o U, quem é o DV? Então, vamos escrever isso aqui, ó. Quem que é o U e quem que é o DV, tá? Então, o U vai ser o meu x e o meu DV vai ser a exponencial de x, e o DV sempre leva o dx junto com ele, tá? Porque o D tem que ter o D aqui. Então, se esse é o meu U, eu te pergunto, quem que é o meu du? Então, o du vai ser a derivada de x. Qual que é a derivada de x? Dx. Simples assim, tá? E se esse é o meu dv, quem que é o meu v? É só fazer a integral da exponencial de x. Qual que é a integral da exponencial de x? É a própria exponencial de x. Agora, a gente vai jogar na formulinha da integral por parte. Então, a integral de u dv, que nesse caso aqui a integral de u dv é a integral de x exponencial de x dx. Isso aqui ele vai ser igual a uv, u vale x, o v vale e elevado a x, menos a integral, sei, dá outra integral. Dá uma integral dentro da integral? Dá sim. Mas, em geral, as integrais que aparecem são integrais mais simples. Então, vai ser a integral de v, que é elevado a x, du. E du é simplesmente o dx. Ah, olha como é que ficou fácil agora. Vai ficar x é elevado a x menos, qual que é a integral da exponencial de x? É a própria exponencial de x, certo? Quase, faltou só botar o mais c. Beleza? Se você quiser botar a exponencial aqui em evidência para ficar bonitinho, vai ficar exponencial aqui, vai ficar x menos 1. E essa vai ser a resposta da nossa integralzinha por partes. Beleza? Então, identificou a integral por partes, já pensa logo no LIAT. Qual a sequência certa que eu tenho que escolher aqui para eu conseguir usar meu U e meu DV na minha formulinha. Beleza, galera? Tranquilo? Então, essa foi a integral por partes. Vamos para a terceira integral, terceira técnica de integração, que são as integrais trigonométricas. As integrais trigonométricas são integrais sempre que você tem um produto de senos, de cossenos, né? Aqui pode aparecer tangente, pode aparecer secante, pode aparecer cossecante, tá? Então pode aparecer essas funções todas, tá? As integrais trigonométricas, elas podem ser separadas em dois casos. Beleza? Antes da gente resolver essa aqui, vou mostrar para você que casos são esses. Então, uma integral do tipo seno elevado a m, cosseno elevado a n dx, o primeiro caso é se o m ou o n forem ímpares. Então, se os expoentes forem ímpares, algum dos expoentes, pelo menos um dos expoentes for ímpar, então a gente vai usar essa identidade trigonométrica, que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1.
Agora, se você cair, se tanto o m quanto o n forem pares, e só se o m e o n forem pares, então você não vai conseguir usar essa identidade. Você vai ter que usar essas identidades aqui, que o seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno de 2x sobre 2, e o cosseno ao quadrado de x é 1 mais o cosseno de 2x sobre 2. Tá? Se você nunca viu essas expressões, eu recomendo que você pare agora e abra essa conta. Lembra que o cosseno de x mais x, lembra seno A, cosseno B, cosseno, cosseno, menos seno, seno. É cossa, cossa, senta, senta. Abra essa conta do cosseno de 2x e você vai ver que você vai cair nesse caso aqui. Tá? Então, testa aí. E fica na cabeça que existem dois casos para integrais trigonométricas. Quando pelo menos um dos expoentes são ímpares, que aí você vai usar uma expressão mais comum, né? E quando os dois forem pares, que aí sim você vai ter que usar essas expressões aqui, que são um pouquinho menos comuns, mas que não são difíceis. Você sabendo, você vai conseguir usar. Beleza? Então, no nosso caso aqui, ó, a gente tem um expoente ímpar, que é o 3. Então, a gente vai cair no caso em que a gente vai usar, no caso 1. Então, a gente vai usar aqui o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Tá? Sabe o que a gente faz para resolver essa equação? A gente vai fazer uma substituição simples, essa integral. A gente faz uma substituição simples em que o nosso u vai ser ou o seno ou o cosseno. Por quê? Porque na hora que eu botar o du, vai virar seno ou cosseno. Então, o que eu vou fazer? Ó? Se liga no que eu vou fazer. Eu vou pegar essa minha integral e vou escrever ela da seguinte forma. A integral de seno ao quadrado de x. Agora, o cosseno ao cubo, eu vou separar em dois termos. Vou separar em cosseno ao quadrado vezes cosseno de x. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Você já vai ver por quê. Tá? Eu vou deixar um cosseno aqui separadinho. Vocês vão ver que esse é um pulo do gato. Aí eu vou chamar meu u de seno de x. Se eu separei o cosseno, eu vou chamar u de seno de x. E o que vai acontecer quando eu tentar achar meu du? O meu du vai ser, qual que é a derivada do seno? É o cosseno de x dx. Ah, por que eu separei o meu cosseno de x aqui? Ó? Por causa disso aqui. Cosseno de x dx é o du. Aqui, ó, o seno ao quadrado é o u ao quadrado. Pô, mas, Danilo, tá faltando coisa aí. E esse cosseno ao quadrado? O que eu faço com ele? Se a minha função só tem seno. Ah, você pode transformar cosseno ao quadrado em seno ao quadrado. Como? Lembrando, ó, que seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado de x, ele é 1 menos o seno ao quadrado de x. Cara, e o seno ao quadrado de x foi o que eu chamei de u. Então, isso aqui é 1 menos o u ao quadrado. Então, agora eu posso substituir na minha integral. Ó, vamos lá na integral de novo. Vai ser a integral de seno ao quadrado, que é o meu u ao quadrado. O cosseno ao quadrado de x, que é 1 menos u ao quadrado. Cosseno de x dx, que é o du. Então, agora só tem o u e du. Agora ficou fácil de integrar. Por quê? O que eu vou fazer para integrar isso aqui? Eu vou separar, vou fazer uma distributiva aqui. U ao quadrado mais 1 dá u ao quadrado, du, menos a integral de u ao quadrado vai dar u à quarta du. É só fazer essas duas integrais. Qual que é a integral de u ao quadrado? É u ao cubo sobre 3. Menos, qual que é a integral de u à quarta? É u à quinta sobre 5. Certo? Quase. Falta mais c. Posso deixar a variável como u? Não, tem que transformar de volta em seno. Então, isso aqui vai ser, ó, seno ao cubo de x sobre 3 menos seno à quinta de x sobre 5 mais c. E essa aqui é a resposta. Beleza? Então, sempre que você vê uma integral trigonométrica, lembra que ela nada mais é do que uma integral simples, em que a gente vai usar o u como seno ou como cosseno, dependendo de como for a sua equação. Só que para depois, para você transformar esse seno em cosseno, você vai utilizar a identidade trigonométrica. Então, essa identidade trigonométrica pode ser essa aqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1,
ou essas aqui de seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, tá? Que aí você vai usar quando os expoentes forem pares. Beleza, galera? Tranquilo? Então vamos para a próxima técnica de integração, que é a substituição trigonométrica. Então olha só a cara da substituição trigonométrica. Ela não é igual à trigonométrica. Então, o que a gente vai fazer numa substituição trigonométrica? A substituição trigonométrica, a gente vai transformar o nosso x em um ângulo θ. A gente vai escrever a nossa função x como sendo o cosseno de θ, o seno de θ, a tangente de θ. Aí você deve estar fazendo uma cara assim de... Putz, sério? Fica tranquilo, vem comigo. Ó, olha só o que tem de marcante nessa integral aqui, que eu olhei e identifiquei ela como sendo uma integral de substituição trigonométrica, que é esse termo aqui, ó, a raiz de 4 menos x ao quadrado. Por quê? Imagina que eu tenho um triângulo retângulo. Tá? Esse aqui é o meu ângulo θ. A minha hipotenusa vale 2, que é o 4 ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, e o meu cateto vale x. Aí eu te pergunto, quanto que vale esse cateto aqui? Vou chamar esse cateto aqui de L, mas L não dá do problema. Vamos tentar descobrir quem é o L. Pelo Pitágoras, a gente tem ó, que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Beleza? Então, meu cateto ao quadrado, ele vai dar 2 ao quadrado é 4 menos x ao quadrado. Vocês estão vendo já? Então, meu L vai ser a raiz de 4 menos x ao quadrado. Beleza? Então, daí que surgiu, ó, esse meu lado aqui é a raiz de 4 menos x ao quadrado. Ah, então por isso que eu vou escrever em função do ângulo θ. Porque esse meu lado aqui, se eu fizer esse triângulo retângulo, esse meu ladinho aqui vai ser justamente esse denominador aqui. Tá? Então o que você faz em questão de substituição trigonométrica? Você vai escrever as principais funções desse θ. Então a gente vai dizer qual que é o seno de θ, qual que é o cosseno de θ, qual que é a tangente de θ. Beleza? Então, quem que é o seno de θ? É o cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é a raiz de 4 menos x ao quadrado. E a hipotenusa é 2. Beleza? Quem que é o cosseno? Cateto adjacente, x, sobre hipotenusa, 2. E qual que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente, que é isso. Beleza? O que a gente vai tirar daqui? Vamos tirar duas coisas, ó. Se liga. Aqui a gente vai tirar, ó, que essa raiz aqui de 4 menos x ao quadrado, eu posso chamar ela de 2 seno de θ. Tá? Multipliquei para lá, 2 seno de θ. Então, em vez de eu escrever essa raiz aqui feiona, vou escrever 2 seno de θ, bonitinho. Legal, né? E aqui, o que eu tiro? Eu posso dizer daqui que x, aqui não tinha um x, esse meu x ele vai ser 2 vezes o cosseno de θ. Ah, 2 vezes o cosseno de θ. Beleza? Só que não adianta. Então, já sei substituir meu x. Já sei substituir o meu raiz de 4 menos x ao quadrado. Mas ainda tem um detalhe, né? Eu não posso substituir isso aqui para θ e isso aqui para θ e deixar minha integral em função de dx. Eu tenho que descobrir quem que é o dθ. Então, vou usar essa equação aqui, ó. O meu dx ele vai ser igual a 2 vezes, qual que é a derivada do cosseno? É menos o seno de θ dθ. Tá? Então, isso eu vou botar no lugar do meu dx. Então, vou fazer todas essas substituições. Vamos lá. Essa integral aqui, ó, de 1 sobre x, o x eu substituí por 2 cosseno de θ, vezes a raiz de 4 menos x ao quadrado. Raiz de 4 menos x ao quadrado, substituir por 2 seno de θ. E o meu dx eu vou substituir por menos 2 seno de θ dθ. Agora sim está tudo em função de θ. Eu posso cortar esse 2 com esse 2, posso cortar esse seno com esse seno. Então, ó, aqui vai ficar menos 1 meio, vou botar para fora da integral porque é uma constante.
O 1 aqui e o 2 aqui. E o que sobrou na minha integral? Sobrou 1 sobre cosseno de θ dθ. Ah, então eu cheguei nisso aqui, ó. A minha integral é menos 1/2 de 1 sobre cosseno de θ dθ. Então agora é só integrar 1 sobre o cosseno de θ. A não ser se você lembra, a gente chama o 1 sobre o cosseno de θ, ele também é chamado de secante de θ. E o 1 sobre o seno de θ, ele é chamado de cossecante de θ. Tá? Então, lembra que é sempre o contrário, né? Se é 1 sobre cosseno, então é secante. Se é 1 sobre seno, então é cossecante. Beleza? Então, a gente pode dizer que isso aqui é menos 1/2 da integral da secante de θ dθ. Beleza? Essa integral aqui é uma integral que ela é complexa. Ela não é uma integral tão simples de ser feita. Então, a gente não vai resolver essa integral aqui agora. Mas futuramente a gente vai fazer um vídeo que vai explicar. Mas depois procura lá no seu livro, tenta resolver essa integral. Tá? Ela dá um pouquinho de trabalho, mas dá para resolver. Acontece que, em geral, nas provas, algumas dessas integrais são dadas. Tá? Então, a gente vai, por hora, usar uma tabelinha de integral. Então, eu vou olhar lá na minha tabelinha de integral. Ó, a integral da secante de t dt é o ln da secante mais a tangente. E a integral da cossecante é menos o ln da cossecante mais a cotangente. Tá? Então, aqui eu estou dando, tá, para a gente resolver essa questão. Mas se seu professor está cobrando esse tipo de integral, se ele não for dar essas tabelas, vale a pena você parar aí um pouquinho e ver como que resolve esse tipo de integral. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou dizer que a integral vai ser menos 1/2, tá? A integral da secante de t é o quê? É o ln. Aí eu vou botar aqui em módulo, né, da secante de t. No meu caso aqui é θ, secante de θ, mais a tangente de θ. Certo? Quase, né? Mais c. Beleza? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Essa é a minha resposta? Não, porque você não pode botar sua resposta em função de θ, se ele não te deu a equação em θ. Então o que a gente vai fazer? Ó, vou reescrever aqui aquele triângulo retângulo que a gente tinha feito. Lembra, ó, tan, isso aqui era 2, isso aqui era x, e aqui era a raiz de 4 menos x ao quadrado. Beleza? Aí eu quero saber quem que é a secante de θ. Lembra que a secante é o inverso do cosseno, e o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, a secante vai ser hipotenusa sobre cateto adjacente. Tá? E a gente quer saber também quem que é a tangente de θ. A gente já viu, né, que é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, agora sim, a gente pode escrever que a nossa resposta da integral é menos 1/2 do ln da secante, e a secante é 2 sobre x, mais a tangente, que é raiz de 4 menos x ao quadrado sobre x, mais uma constante c. Então, essa aqui é a nossa resposta. A nossa resposta está toda em função de x. Beleza, galera? Se você quiser usar as propriedades do logaritmo e tentar reescrever isso aqui de uma forma mais bonitinha, fica à vontade, tá? Dá para deixar mais bonitinho ainda, se você tiver alguma paciência aí. Mas isso aqui já é a resposta suficientemente bem. Beleza? Vamos para a próxima técnica? Vamos para a última técnica agora. A última método de integração é a integração por frações parciais. Então, quando que a gente tem frações parciais? Sempre que a gente tem uma divisão de polinômio. Beleza? Então, em geral, a fração parcial, para a gente usar a técnica de fração parcial, a gente tem que ter o grau do numerador menor do que do denominador. Se não tiver, nesse caso aqui, ó, o numerador tem grau 1 e o denominador grau 2, então tá certo. Mas se não tiver, você tem que dividir o numerador pelo denominador antes, tá? Como é que a gente tem? O que a gente faz nessa técnica de frações parciais? A gente reescreve o denominador. Como? A gente vai lembrar, ó, que qualquer função do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c pode ser reescrito como a vezes x menos x1 vezes x menos x2, em que esse x1 e x2 são as raízes dessa equação.
que se ela for uma equação do segundo grau, a gente resolve por Bhaskara. Beleza? Se for uma equação do terceiro grau, vai ser a x menos x1, x menos x2, x menos x3. Se for do quinto grau, x3, x4, x5, assim sucessivamente. Só do segundo grau que dá para usar a Bhaskara. O resto tem que se virar aí para descobrir quais são as raízes. Beleza? Então vamos tentar reescrever o nosso denominador como um produto de monômios. Então vamos tentar nós escrever o nosso denominador, que é x ao quadrado menos 2x menos 3, como sendo, lembra, ó, ele vai ser a, o a aqui é 1, então é 1, vezes x menos x1, que é a primeira raiz, vezes x menos x2, que é a segunda raiz. E como que a gente vai descobrir as raízes? Fazendo a boa e velha Bhaskara. Então, x1, x2, Bhaskara, vamos lá, menos b, o b aqui vale menos 2, então menos 2 dá mais 2, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes a vezes c, que é menos 3, tudo isso sobre 2a. Então, isso aqui dá 2, mais ou menos, olha só, aqui dá 4 vezes 3 dá 12, menos com menos dá mais. 12 mais 4 é 16, raiz de 16 dá 4 sobre 2. Então, daqui a gente obtém as duas raízes. A gente obtém o x1 e a gente obtém o x2. Então, o x1 é 2 mais 4, 6 sobre 2, 3. E aqui, ó, 2 menos 4 dá menos 2 sobre 2, menos 1. Então, nosso polinômio pode ser reescrito como sendo 1, não vou precisar escrever, x menos x1, o x1 vale 3, vezes x menos x2, e x2 vale menos 1. Então, menos 1 dá x mais 1. Beleza? Então, ó, agora que eu abri meu polinômio em dois monômios, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que esse meu polinômio ele pode ser reescrito dessa forma, que é x mais 3 sobre x menos 3 vezes x mais 1 dx. E o método de frações parciais, ele consiste em você transformar essa única fração em duas frações diferentes. Uma fração que tenha só x menos 3 no denominador e outra fração que tenha só x mais 1 no numerador. Então, uma, por exemplo, vai ter algum valor constante aqui em cima, a, e aqui vai ter outro valor constante aqui em cima, e a gente vai poder fazer essa integral dos termos mais simples. Então, como que a gente faz isso? Vamos lá. Opa, dei um spoiler aqui, dei um spoiler aqui. Como que a gente faz isso? Então, vamos tentar reescrever isso aqui dessa forma. Então, a gente tem, ó, que x mais 3 sobre x menos 3 vezes x mais 1, ele pode ser reescrito como sendo a sobre x menos 3 mais b sobre x mais 1. Então, como que a gente pode reescrever essa equação aqui, ó? Se a gente quisesse botar essas duas frações no mesmo denominador, ficaria assim, x menos 3, x mais 1, MMC entre elas, e x menos 3 vezes x mais 1 dividido por x menos 3. Então, aqui dá x mais 1. E a gente multiplica o a por esse x mais 1. Vai ficar a vezes x mais 1. E aqui, ó, x menos 3 vezes x mais 1 dividido por x mais 1 dá x menos 3. A gente multiplica o b por x menos 3. Beleza? Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar ax, vou escrever assim, né? Ax mais a mais bx menos 3b sobre x menos 3 vezes x mais 1. Então, ó, isso aqui tem que ser igual a isso. Então, eu tenho, ó, que x mais 3 sobre x menos 3 vezes x mais 1, ele é igual ao quê? Ó? Quem que está acompanhando aqui o x? Vamos botar o x em evidência. Vai ficar a mais b vezes x, porque aqui tem x. E quem não tem nada, sobrou o quê? O a menos 3b, tudo isso sobre x mais 1 vezes x menos 3. Beleza? Então, olha só, tudo que acompanha o x aqui tem que ser igual a tudo que acompanha o x aqui. Tudo que acompanha
que não acompanha o x, ou seja, o termo independente aqui, tem que ser igual ao termo independente aqui. Então, com isso, a gente forma um sisteminha. E esse sisteminha é o seguinte, ó. Esse meu a mais b tem que ser igual ao que está acompanhando o x aqui, que não tem nada, então é 1. E o termo independente aqui, que é a menos 3b, tem que casar com esse mais 3 aqui. Então, a menos 3b tem que ser igual a 3. Beleza? Então, agora é só a gente resolver esse sisteminha aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos subtrair uma equação da outra. A menos a dá 0. B menos 3b, b menos 3b, dá b mais 3b, dá 4b. 1 menos 3 dá menos 2. Então, a gente obtém um b igual a menos 2 quartos, já menos 1 meio. E a gente obtém um a, ó, o a é igual a 1 menos b, é igual a 1 menos 1 meio. Já 1 mais 1 meio, que vai dar 3 meios. Beleza? Então, a gente pode escrever aquela nossa equação que era x mais 3 sobre x ao quadrado menos 2x menos 3, como sendo o a, que vale 3 meios, sobre x menos 3, mais o b, que vale menos 1 meio, sobre x mais 1. Aí, na hora que eu for fazer a integral disso aqui, eu vou fazer a integral disso aqui, vou fazer a integral disso aqui, tá? Como isso aqui é constante, ele pode ir para fora da integral. Como isso aqui é constante, ele pode ir para fora da integral. E aí sim que eu chego naquele spoiler que eu tinha dado, que é isso aqui, ó. Essa integral aqui, ela é igual a 3 meios vezes a integral de 1 sobre x menos 3 dx, mais menos 1 meio da integral de 1 sobre x mais 1 dx. Aí eu vou te perguntar, como que eu resolvo essa integral aqui? A integral de 1 sobre x menos 3 dx. Vou te dar uma dica, ó. A gente faz substituição simples. A gente chama o x menos 3 de u. Então, meu du vai ser dx. Então, isso aqui vai ficar integral de u menos u du. Beleza? E qual que é a integral de 1 sobre u du? É o ln de u. Mais c. Nesse caso aqui, é o ln de, o meu u vale x menos 3 mais c. E a mesma coisa vai acontecer nesse integral aqui, ó. A integral de 1 sobre x mais 1 dx. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. Vai dar o ln de x mais 1, né? Mais c. Então, a gente pode dizer que a nossa integral, ela deu o quê? Ela dá 3 meios do ln disso aqui, que é x menos 3, menos 1 meio do ln de x mais 1 mais c. Yay! Então, a ideia das frações parciais é sempre você pegar uma equação bem complexa e quebrar ela em pequenas equações menorzinhas. Então, você vai pegar esses polinômios e vai quebrar em vários monômios, tá? E os monômios são bem mais fáceis de integrar do que esse polinômio aqui enorme. Beleza, galera? Então, com isso, a gente encerra aí os nossos métodos de integração. Beleza? Agora que você já tem todas as técnicas de integração aí na sua mão, na palma da sua mão, agora sabe o que a gente vai fazer? Agora é a hora do Game Show do Responde Aí. Vem comigo, vamos jogar? Que integral é essa? Oi, vamos lá, show do milhão, valendo R$1 milhão. Que integral é essa? Então vamos lá, vamos começar? Tá preparado? Então vem comigo. Integral de x ao quadrado ln de x dx. A primeira pergunta que eu te faço é: que integral é essa? Letra A, é substituição simples? É integral por partes? É integral trigonométrica? É substituição trigonométrica ou são frações parciais? Tempo! Ó, tem um x ao quadrado multiplicado por um ln.
Tem função polinomial multiplicada por um logaritmo, funções tão diferentes multiplicando. Que tipo de integral é essa? Acertou quem falou? B. Integral por partes. Sempre que você tiver essas equações muito diferentes uma das outras na sua integral, é porque é uma integral por partes. E como que a gente resolve a integral por partes? A gente vai usar aqui, ó, a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. A gente tem que escolher alguém para ser o u e a gente tem que escolher alguém para ser o dv. Como que a gente escolhe quem é o u, quem que é o dv? Usando o Liat. Quanto mais perto do L, mais perto de ser o u. Beleza? Liat. Então, ó, a gente tem o x ao quadrado. X ao quadrado é uma equação algébrica. E a gente tem o ln, que é uma equação logarítmica. Olha só, o logaritmo tem a maior prioridade de todas. Então, ele vai ser o u com certeza. Se ele é o u, o x ao quadrado sobrou para ser o dv. Tá? Então, o que a gente faz? Vamos escrever o u, vamos escrever o dv. Beleza? Então, o meu u é o ln de x e o dv é o x ao quadrado. Lembra que o dv sempre vem o dx junto, dx, tá? Porque ele é uma derivada. Ele é uma diferencial. Então, se esse é o meu u, quanto que vale o meu du? Qual que é a derivada do ln de x? Dá 1 sobre x dx. Muito bem. E se meu dv é x ao quadrado, então quanto que vale o v? Qual que é a integral de x ao quadrado dx? Vai ser, ó, x ao cubo sobre 3. Beleza? Então, já sei quem é u, já sei quem é v, já sei quem é dv, já sei quem é d, já sei tudo. Só tacar na formuleta. Vamos lá. Essa minha integral, então, a integral de x ao quadrado ln de x dx, ela vai ser, ó, o u vale ln de x, o v vale x ao cubo sobre 3, menos a integral. Ah, Danilo, deu outra integral? É, a integral por partes, você sai de uma integral e cai em outra. Mas você espera que essa aqui seja mais simples do que a primeira. A integral de v, e v dá x ao cubo sobre 3, du. E du é 1 sobre x dx. Tá vendo porque essa aqui é mais fácil? Só que o que vai acontecer aqui, ó? Cortou o x com x ao cubo dá x ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa. Ó, vou escrever aqui, ó, x ao cubo sobre 3 ln de x, menos a integral. Aqui tem 1/3, vou botar para fora, 1/3 de x ao quadrado dx. E qual que é a integral de x ao quadrado dx? X ao cubo sobre 3. Certo? Quase. Falta o quê? Mais c. Então, agora eu posso reescrever essa minha integral com x ao cubo sobre 3 ln de x, menos, aqui vai ficar 1/3, 3 vai multiplicar com 3 no denominador, dá x ao cubo sobre 9, mais c. E essa aqui é a minha resposta. Se você tiver a fim de botar esse x ao cubo em evidência, para ficar bonitinho, eu vou fazer, tá? Vai ficar bonitinho, ó. X ao cubo sobre 3 em evidência, aqui vai dar ln de x menos 1/3. Mais c. Olha que bonitinho que deu! Tá aí a nossa integralzinha por partes. Muito bem, muito bem, muito bem. Mas o jogo não acabou. Essa pergunta aí era a pergunta de R$1.000. Vamos agora para a pergunta que vale R$20.000. Vamos lá. Vamos, Lombardi. Bota aí, Lombardi. Qual que é a integral de ln de x sobre x? Pergunta que eu te faço é: que integral é essa? Tempo! Uba, 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 é, uba, 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 é. Vamos lá. Bem, já dá de cara para saber que não é integral trigonométrica, né? Porque não tem seno e cosseno. Não é fração parcial porque ln não é polinômio. Teria que ser polinômio sobre polinômio. Não é substituição trigonométrica porque ela precisa de uma raiz quadrada de x ao quadrado menos 9, alguma coisa assim. Então, ou é por partes ou é substituição simples. E aí, é por partes ou é substituição simples? Como é que a gente define se é substituição simples?
a gente tem que olhar para um pedaço da equação e ver que a derivada dele também está presente dentro da integral. Isso acontece aqui? Sim! A resposta daqui é letra A, substituição simples. Por quê? Porque se eu chamo meu U de ln de x, quanto que vai ser o meu du? Qual que é a derivada do ln de x? 1 sobre x dx. 1 sobre x dx é esse pedaço. Esse é o du. Esse é o u, tá a equação inteira já substituída. É, substituição simples. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Fiz a minha substituição simples aqui. Então essa integral é, na verdade, a integral de o ln de x virou u e o dx sobre x virou du. Qual que é a integral de u du? Lembra que u é u elevado a 1. Então lembra, ó, a gente vai somar 1, vai ser u elevado a n mais 1, 1 mais 1, 2, sobre 2, mais c. Ah, mas agora posso deixar assim minha resposta? Não! Você tem que voltar o cu para o ln de x. Então, sua resposta vai ser o ln de x ao quadrado sobre 2 mais c. E tá aí a nossa resposta de 20 mil reais em barra de ouro, que vale mais do que dinheiro. Beleza, galera? Vamos continuar nosso jogo então, que agora a gente está aquecendo os músculos, agora a gente não para mais. Vamos lá. A pergunta de 50 mil reais é... Que integral é essa? Tempo! E a resposta? Não era amor, era... cilada. Ó, essa aqui parece muito substituição trigonométrica. Porque a substituição trigonométrica sempre tem a raiz quadrada de um x ao quadrado, menos ou mais alguma coisa. Então ela parece muito substituição trigonométrica, só que ela não é substituição trigonométrica. Ela é substituição simples. Por causa de quê? Olha esse x ao quadrado menos 4. Tá vendo esse x ao quadrado menos 4? Chama ele de u. Quem que seria du? Seria 2x dx. Você está vendo que aqui no numerador, ó, x dx está aqui no numerador? Ah, então dá para fazer uma substituição simples. É só eu chamar aqui, ó, o meu x dx, que é que eu tenho no numerador, de du sobre 2. Então isso aqui vai ser du sobre 2. E esse troço aqui dentro da raiz vai ser o meu u. Então, a substituição simples, não precisa fazer triângulo retângulo, não precisa fazer nada. Você tem que sempre olhar para a equação e falar assim, pô, tem algum pedaço dela que se eu derivar, dá o outro pedaço? E aqui nesse caso, a resposta é sim. Então, a integral, ó, x dx é o du sobre 2. Aqui eu vou escrever o du e o sobre 2 eu já vou botar aqui fora da integral, porque eu sou malandro, já boto tudo que é constante lá para fora, sobre a raiz de u. E qual que é a integral da raiz de u? Ó, meio. Lembra que ó, raiz de u é u elevado a 1 meio, só que está no denominador. Vamos passar para o numerador? 1 meio vezes a integral de u elevado a menos 1 meio du. E como é que a gente faz essa integral? Isso aqui vai ser 1 meio de u elevado... Quanto que é? A gente vai somar 1 meio menos 1 meio mais 1, tá? Isso aqui dá mais 1 meio, beleza? U elevado a 1 meio mais c. Ah, tá, desculpa, sobre 1 meio. Aí o que vai acontecer? Esse 1 meio vai cortar com esse 1 meio aqui, vai ficar u elevado ao meio. O que é u elevado ao meio? É a raiz quadrada de u mais c. Posso deixar como u? Não! Tem que substituir de volta. Então, a resposta vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado menos 4 mais c. Oê! Belezinha, galera? Então tá aí a pergunta de 50 mil reais em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Tranquilo? Vamos para a próxima, então. Vamos para a próxima. Não esfria o corpo, não. Vai comigo.
a integral de 1 sobre x ao quadrado menos 1 elevado a 3 meios dx. Que integral é essa? Oi! Tempo! E dá para ser substituição simples? Não, por quê? Porque se eu pegar esse x ao quadrado menos 1 e derivar, dá 2x. Não tem outro x aqui para substituir. Então, morreu a substituição simples. Dá para ser por parte? Pô, não tem produto de duas funções diferentes aqui. Dá para ser trigonométrica? Não. Dá para ser frações parciais? Pô, não tem divisão de polinômios, né? A gente tem polinômio aqui, ó, que é fracionário. Então vai sobrar quem? A trigonométrica. Lembra que a gente tem esse 1/2 aqui, 3 meios? Na verdade tem uma raiz aí, né? Então, sempre que a gente tiver uma raiz aí no meio, vai ter que usar substituição trigonométrica. A resposta é a letra D, substituição trigonométrica. Então vamos fazer essa questão? Reparem, ó, o que a gente faz quando a gente tem substituição trigonométrica? A gente desenha um triângulo retângulo. Que aqui é o ângulo reto e aqui é meu ângulo θ. Tá? Então, o termo positivo vai ser minha hipotenusa, a raiz dele, né? Então, o x vai ser minha hipotenusa. Tá? E um dos catetos vai ser o outro. A raiz de 1 é um cateto. Então, esse cateto aqui, ele vale quanto? Vamos chamar ele de L. Tá? Então, eu sei que x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais L ao quadrado. Então, meu L ao quadrado é x ao quadrado menos 1. Meu L é igual a raiz de x ao quadrado menos 1, que é justamente o que eu tive aqui. Então, isso aqui é raiz de x ao quadrado menos 1, esse cateto. Aí, como é que a gente faz substituição trigonométrica? A gente vai escrever as principais funções em relação a esse ângulo. Então, vamos dizer quem que é o... Vamos começar pelo seno, né? Seno, o cosseno e a tangente desse meu θ. Tá? Quem que é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E quem que é a tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é 1. Então, que informações que eu posso tirar daqui? Eu tiro, ó, que a raiz de x ao quadrado menos 1 é a tangente de θ. Tá? Lembrando que a raiz quadrada é a mesma coisa que elevado a 1/2, né? Então, isso aqui é x ao quadrado menos 1 elevado a 1/2. Tá? E daqui eu tiro também, ó, que meu x ele é igual a 1 sobre o cosseno de θ. Tá? Se o meu x é igual a 1 sobre o cosseno de θ, quem que é o meu du? Quer dizer, eu quero saber qual que é o meu dx agora. Vamos lá. Vamos tentar descobrir quem que é o meu dx. Então, para eu derivar 1 sobre o cosseno de θ, eu vou usar a regra do quociente. Lembra, ó, é a derivada do numerador vezes o denominador, ou seja, a derivada de 1 dá 0, menos o numerador vezes a derivada do denominador, a derivada do cosseno dá menos o seno de θ, dividido pelo denominador ao quadrado. Beleza? Então, isso aqui dá seno θ, sobre cosseno ao quadrado de θ dθ. Beleza? Então, agora eu posso voltar na minha integral. Vamos substituir de volta na integral? Então, essa integral é a integral de 1 sobre x ao quadrado menos 1 elevado a 3 meios. Então, x ao quadrado menos 1 elevado a 1/2 é a tangente de θ, que é isso aqui. Só que aqui não é a tangente de θ, porque é elevado a 3 meios e não a 1/2. Então, para transformar 1/2 em 3 meios, eu tenho que elevar ao cubo. Então, a tangente ao cubo de θ vezes o meu dx. E o meu dx vale seno de θ sobre o cosseno ao quadrado de θ dθ. Ainda está meio confuso, né? Porque tem tangente, tem seno, tem cosseno. Vou fazer o seguinte. Vamos substituir a tangente de θ por seno de θ sobre o cosseno de θ. Tá? Isso aqui vai ficar integral de, ó, a tangente ao cubo vai ficar seno ao cubo sobre cosseno ao cubo. Como aqui está no denominador, vai inverter. Vai ser cosseno ao cubo de θ sobre o seno ao cubo de θ, vezes seno θ sobre cosseno ao quadrado de θ
dθ. Tá? Então aqui a gente vai cortar esse seno com esse seno, vai ficar seno ao quadrado, e esse cosseno ao quadrado com cosseno vai ficar cosseno. Então a gente pode reescrever essa integral como sendo, ó, o que sobrou? Sobrou a integral de numerador ficou cosseno de θ e o denominador ficou seno ao quadrado de θ. dθ. Beleza? E como que eu resolvo essa integral? A gente deve estar fazendo essa cara de dúvida aqui, porque essa aqui nada mais nada menos do que uma integral trigonométrica, tá? Porque ela envolve seno e cosseno, que a gente vai precisar resolver. Reparem, ó, eu tenho um seno no denominador, ao quadrado, e tenho um cosseno no numerador. E o que acontece se eu derivar o seno? Vai dar um cosseno θ dθ. Então, eu quero que a minha derivada dê um cosseno. Então, eu vou chamar meu u de seno de θ. Então, quanto que vale o meu du? A derivada do seno vai ser cosseno de θ dθ. Então, ó, cosseno de θ dθ vai ser o meu du. E o seno ao quadrado de θ vai ser o quê? U ao quadrado. Então, aqui a minha integral vai virar a integral de du sobre u ao quadrado. Lembra que u ao quadrado, um denominador, é a mesma coisa que u elevado a menos 2 du. E qual que é a integral de u elevado a menos 2 du? É u elevado a menos 2 mais 1, menos 1, sobre menos 1, mais c. Aí vou reescrever aqui, ó, que o menos no mais com menos vai dar menos. U elevado a menos 1 é 1 sobre u, mais c. Só que agora a gente pode deixar em função de u? Não, a gente tem que substituir de volta. Então isso aqui é menos 1 sobre o seno de θ, mais c. Mas eu posso deixar em função de θ? Não, porque a minha integral inicial não tem nada a ver com θ, ela tem a ver com x. Ah, mas ó, o seno de θ é a raiz de x ao quadrado menos 1 sobre x. A gente vai substituir isso aqui de volta. Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre o seno de θ, que é a raiz de x ao quadrado menos 1 sobre x, mais c. Então, aqui é só a gente inverter aqui essa equação, vai ficar menos x sobre a raiz de x ao quadrado menos 1, mais c. Olha só que bonitinho que ficou. Ficou super legal, né, vai? Quem diria que ia dar um negócio tão simples assim? Integral por substituição trigonométrica. Beleza? Tranquilo? Mas não esmorece não, vem comigo. Vamos para a nossa pergunta valendo 100 mil reais. Em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Vem comigo. Que integral é essa? Que integral é essa? Essa tá fácil. Por quê? Por que essa tá fácil? Porque, ó, ela só tem seno ao quadrado. Ela é uma integral trigonométrica. Então, toda integral do tipo seno vezes cosseno, seno ao quadrado vezes cosseno ao cubo, qualquer coisa, ela vai ser uma integral trigonométrica. Então, a resposta é a letra C, trigonométrica. Tá? O seno ao quadrado, lembra que a integral trigonométrica, ela tem dois casos. Um caso em que pelo menos um dos dois expoentes é ímpar, e o caso em que os dois expoentes são pares. No caso aqui, o expoente do seno é par, mas qual que é o expoente do cosseno? Se o cosseno não está aparecendo, ele é a mesma coisa que cosseno elevado a zero, né? Que dá 1. Então, o cosseno está com o expoente 0 e o seno está com o expoente 2. Putz, os dois são pares. Se os dois são pares, eu estou nesse caso aqui. Beleza? Então, eu estou no caso em que meu m é igual a 2 e o meu n é igual a 0. Então, os dois são pares. Se os dois são pares, eu estou no caso 2. Beleza? Então, vamos lá. No caso 2, olha só esse caso agora. Eu tenho que usar alguma dessas duas equações, de seno ao quadrado ou de cosseno ao quadrado. Aqui está óbvio qual que eu vou usar, né? Eu vou usar que o seno ao quadrado, ele na verdade pode ser escrito como 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. Beleza? E por que isso aqui é mais fácil de resolver do que isso? Olha, vou separar isso aqui em duas integrais. Uma integral desse primeiro termo aqui, 1 sobre 2,
dx, menos, aqui 1 sobre 2, né? Vezes a integral do cosseno de 2x dx. Tá? Então, por que essa integral aqui é tão fácil? Porque isso aqui é igual a 1/2 da integral de dx. E quem que é a integral de dx? A integral de dx é o próprio x. Então, isso aqui dá 1/2 de x. E qual que é a integral? Aí, se eu vou botar aqui, ó, a integral do cosseno de 2x. Pô, não sei, eu sei a integral do cosseno, não sei a integral do cosseno de 2x. Mas é simples, porque você chama aqui u de 2x, tá? E o seu du vai ser 2dx, beleza? Então, aqui a gente tira que o dx é igual ao du sobre 2. Então, isso aqui vai ser a integral do cosseno de u vezes du sobre 2. Isso aqui dá 1/2 da integral do cosseno de u du. E qual que é a integral do cosseno? A integral do cosseno é o seno de u mais c. E o u ele vale 2x. Beleza? Então só surgiu um meio aqui na frente quando a gente mudou o cosseno de x para o cosseno de 2x. Então é simples, né? Então isso aqui dá 1/2 do seno de 2x. Então agora a gente pode reescrever isso aqui para ficar bonitinho, ninitinho. Então aqui vai dar 1/2 de x menos, aqui 1/2 com 1/2 vai dar 1/4 do seno de 2x mais c. E essa aqui é a nossa resposta. Tranquilo, né? Se você quiser abrir esse seno de 2x, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabe A, seno A, cosseno B, cosseno A. É possível também, vai ficar mais bonitinha a sua equação, tá? Fiquem à vontade. Beleza? Mas assim já está correto. Tranquilo, galera? Estão acompanhando? Ó, vamos para a próxima questão, então. Vamos lá. Volta aqui para o nosso game show do Responde Aí. O game show hoje é a integral de x mais 4 sobre x ao quadrado mais x. Que integral é essa? Cara, divisão de polinômios só pode ser duas coisas. Ou é substituição simples, se ao derivar um deles dá o outro, ou é fração parcial. Tá? Então, ó, vamos derivar esse x ao quadrado mais x. Quanto é que dá? Dá 2x mais 1. 2x mais 1 não bate com x mais 4. Faltou um dx aqui. Então, ele só pode ser, letra E, frações parciais. Então, vamos resolver essa equação em função de frações parciais. Como é que a gente faz isso? A gente vai reescrever o denominador na forma de dois monômios. Aqui, a gente não vai precisar nem fazer Bhaskara, porque se a gente bota o x em evidência, vai ficar x vezes x mais 1. A gente já resolveu isso aqui. Tá? Então, nosso objetivo é reescrever x mais 4 sobre x ao quadrado mais x, né, que é x vezes x mais 1. De que forma? Como sendo uma constante sobre o primeiro monômio, mais uma outra constante sobre o segundo monômio. Beleza? E como que eu faço isso? Bem, vou botar esses dois no mesmo denominador. Como que eu boto os dois no mesmo denominador? O denominador, o MMC deles vai ser o produto. Tá? Então, x vezes x mais 1 dividido por x dá x mais 1, multiplico A. E aqui x vezes x mais 1 dividido por x mais 1 vai dar x, multiplico pelo B. Então, aqui vai ficar ó, A vezes x mais 1 mais BX. Beleza? Então, aqui vai ficar AX mais A mais BX sobre x vezes x mais 1. Tá? Então, eu vou reescrever isso aqui. Ó. Eu quero que x mais 4 sobre x vezes x mais 1 seja igual... Ó, tem x aqui, tem x aqui. Vou botar o x em evidência. Vai ficar A mais B. E o A independente aqui, mais A. Tudo isso sobre x vezes x mais 1. Então, para isso ser igual a isso, então os numeradores têm que ser iguais. Então, quem está acompanhando x desse lado, como não está aparecendo, é o 1. Quem está acompanhando x desse lado é o A mais B. Eles têm que ser iguais.
E quem que está independente aqui desse lado? É o 4 e aqui é o A. Então a gente monta um sisteminha em que, ó, o meu A mais B tem que ser igual a 1 e o meu A tem que ser igual a 4. Agora ficou fácil, né? Porque o meu B é igual a 1 menos A, então ele vai ser 1 menos 4, dá menos 3. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever essa minha integral de x mais 4 sobre x ao quadrado mais x dx, como sendo, ó, o A ele vale 4, não é? Vai ser 4 vezes a integral de 1 sobre x dx, e o B vale menos 3. Menos 3 vezes a integral de 1 sobre x mais 1 dx. Então agora é só resolver essa integral. Separei uma integral de polinômios em duas integraizinhas menores. Qual que é a integral de 1 sobre x dx? Dá o ln de x. Qual que é a integral de 1 sobre x mais 1? Aí você substitui u igual a x mais 1, o dx dá o du. Isso aqui vai dar o ln de u, que é x mais 1. Beleza? Conclusão, qual que é a minha resposta? Vai ser 4 ln de x menos 3 ln de x mais 1 mais c. Mais c. Aí que tá. Se você quiser usar as propriedades do logaritmo, né, que a de subtração de logaritmos é a divisão entre eles, você pode usar, mas aqui a resposta já está suficiente. Tá aí a pergunta de 300 mil reais em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. E ganhou os pontinhos da prova, hein? Ó, vamos lá, então não esmorece, vem comigo. Que integral é essa? Tempo. Quem respondeu substituição trigonométrica? Pô, mó cara de substituição trigonométrica. Certo? Não, por quê? Olha só. Por que não é substituição trigonométrica se tem a raiz quadrada de um negócio lá dentro? Porque pega esse negócio que está lá dentro, 4x ao quadrado mais 9. Deriva. Vai dar 8x. X em cima. Ah, então dá para fazer por substituição simples. Não entendeu? Então vem comigo. A resposta é letra A, substituição simples. Ó, vou chamar meu U de 4x ao quadrado mais 9. Se esse é meu U, quanto que vale o meu du? O meu du vai ser a derivada disso. Vai dar 8x dx. Mas aqui não tem 8x dx. A gente tem x dx. Pô, mas aí, ó, é só dividir por 8 desse lado e dividir por 8 desse lado. X dx é igual a du sobre 8. Então, isso aqui vai ser du sobre 8. E isso aqui vai ser u. Então, essa integral nada mais é do que o x dx, que vai ser du sobre 8. Vou botar aqui, ó, 1/8 para fora. Sobre a raiz de u. E a gente já fez essa integral antes. Vamos lá. Vai ser 1/8. A integral de... A raiz de u é u elevado a 1/2. Passa para o numerador. Vai ser u elevado a menos 1/2 du. Então, isso aqui vai ser 1/8 de u elevado a menos 1/2 mais 1. Dá mais 1/2 sobre 1/2. Beleza? A gente vai inverter essa fração. Vai ficar, ó, 2 sobre 1 vezes 1 sobre 8, vezes u elevado a 1/2, que é a mesma coisa que raiz de u. Mais c, aqui faltou mais c também. Agora a gente pode substituir de volta, isso aqui vai cortar com isso, vai ficar 4. Vai substituir de volta, vai ficar, ó, 1/4 do u, da raiz de u, que é 4x ao quadrado mais 9, mais c. Olha como é bem mais fácil do que botar na substituição trigonométrica, desenhar triângulo retângulo, integrar seno, integrar cosseno. É bem mais simplesinho. Então você tem que ficar atento, fica ligado, porque, ó, parecia amor, mas era cilada. Na verdade, né, parecia cilada, que é substituição trigonométrica, mas era amorzinho. Vou até botar um coraçãozinho aqui, ó. Era amor.
Era só uma substituiçãozinha simples. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E essa aqui? Valendo 500 mil reais. Que integral é essa? Bem, pode ser substituição simples? Não, né? Porque se eu chamo o meu ln de x de u, quem que seria meu du? 1 sobre x. Não tem nada no denominador, então não rola, né? Pode ser frações parciais? Não, não pode. Porque não tem divisão de polinômios. Pode ser substituição trigonométrica? Não, porque não tem raiz. Não pode ser nem trigonométrica. Se não pode ser nenhuma delas, só pode ser por parte. Cara, mas você sempre me fala, Danilo, você sempre me fala, por partes é quando você tem um produto de funções muito diferentes, tipo logaritmo com vezes um polinômio, uma trigonométrica vezes uma exponencial, uma coisa assim. Nesse caso aqui não tem, tem só o logaritmo. E é aí que você se engana, porque toda vez que a gente tem um logaritmo, toda vez que a gente tem uma função, essa função ela está multiplicando por 1. Então, o 1 nada mais é do que um polinômio de grau 0, x elevado a 0 dá 1. Então, isso aqui é uma equação algébrica. E isso aqui é uma equação logarítmica. Se a gente pode utilizar a integração por partes. Então, a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Quem que eu escolho para ser u? Quem que eu escolho para ser o dv? Liat, fica com Liat na cabeça. Liat, o L está aqui, o A está lá depois. Então, esse aqui, o L, vai ser o meu U. E o meu 1, que estava escondido, que não estava nem escrito direito, vai ser o meu dv. Então, agora a gente pode fazer, vamos lá. A integral do ln é assim, ó. O meu U e o meu dv. O meu U ele vale o ln de x e o dv ele vale 1 dx. Lembra que o dv sempre carrega o dx junto com ele. Se esse é o meu U, quem que é o meu du? Se esse é o meu dv, quem que é o meu v? Então, meu Deus, qual que é a derivada de ln de x? Dá 1 sobre x dx. Qual que é a integral de dx? X. Beleza? Então, vamos lá, botar na equaçãozinha. Essa integral vai ser uv. U vale ln de x, v vale x. Então, vai ser x ln de x. Menos a integral de v du. O v vale x. O du vale 1 sobre x dx. Olha que maneiro. Cortou. Qual que é a integral de dx? É o próprio x. Então, aqui vai ficar x ln de x menos x mais c. Olha só, vou até botar em evidência para ficar bonitinho. Vai ficar x vezes ln de x menos 1 mais c. Tá aí a nossa integralzinha. Beleza? Então, se você olhou para as integrais e viu integral de alguma coisa assim mais simples, né, que tem um termo só, mas você não consegue resolver por substituição simples, não consegue resolver lá com as integrais básicas, a dica é tentar a integração por parte, botando o 1 como sendo um dos termos que está ali junto com ele, para ser o u ou o dv, respeitando a regra do Liat. Lembrando que o 1 vai ser sempre algébrico, de ordem 0. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos então agora, Que integral é essa? Essa aqui é a nossa última integral para a gente fechar aqui, com chave de ouro. E eu te pergunto, que integral é essa? Tempo. Resposta. Cara, tem uma cara de por partes, né? Mas, para ser por parte, porque tem um produto de duas funções. Mas para ser por parte, uma tem que ser de um tipo e outra tem que ser da outra, porque senão os dois vão ser exponenciais, as duas vão ser u e as duas vão ser dv. Não é bem por parte. Não é trigonométrica, não é substituição trigonométrica, não é frações parciais. Pô, é substituição simples? É sim. Por quê? Se eu chamar meu u de 1 mais e elevado a x, qual que vai ser o du? Vai ser e elevado a x. Aqui está e elevado a 3x. É parecido. Então vem comigo. A resposta é a letra
a substituição simples. Vamos lá. Vou chamar de meu u. Em geral, a gente sempre bota o termo mais complicado para ser o u, tá? Vai ser o 1 mais e elevado a x. Se isso é meu u, quem que é meu du? É elevado a x dx. A derivada de 1 é 0, a derivada de exponencial é a própria exponencial. Beleza? Então, eu vou poder escrever isso aqui como sendo meu u, tá? E essa exponencial ao cubo, essa exponencial de 3x? Cara, aí você pode lembrar, a gente pode escrever da seguinte forma, ó, que a exponencial de e elevado a 3x é a mesma coisa que e elevado a 2x vezes a raiz de 1 mais e elevado a x vezes e elevado a x. Por que eu estou escrevendo assim? Porque e elevado a x dx é o du. Isso aqui dentro da raiz é o u. Falta só descobrir que diabos é essa exponencial de x ao quadrado. É exponencial de 2x. Olha só que maneira que eu vou fazer aqui agora. Ó. Pega esse du. Vamos escrever essa exponencial de x como sendo, manda para lá, vai ser u menos 1. Só que aqui não é exponencial de x, é exponencial de 2x. Mas o que a gente faz quando a gente eleva isso aqui ao quadrado desse lado, eleva isso aqui ao quadrado, potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. É igual a u menos 1 ao quadrado. E é isso que a gente vai botar aqui. Vai ser u menos 1 ao quadrado. Beleza? Então, ó, vamos lá. A minha exponencial de 2x é meu u menos 1 ao quadrado. Vezes a raiz de 1 mais e elevado a x, que é o u, vezes a exponencial de x dx, que é o du. Você deve estar fazendo, nossa, que loucura isso aqui, né? Não é uma loucura, vamos com calma. Isso aqui é a integral de u menos 1 elevado ao quadrado. É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, vezes a raiz de u, que é u elevado a 1 meio. Tá? Agora a gente vai fazer uma distributiva. Vamos multiplicar isso por esse termo, isso por esse termo e isso por esse termo. Beleza? Então isso aqui vai ser a integral de u. Então, na hora que eu multiplico os expoentes, eu repito a base, que é u, e somo os expoentes. Quando que é 2 mais 1 meio? Então, 2 mais 1 meio, isso aqui, ó, 2 é a mesma coisa que 4 sobre 2, mais 1 meio, dá 5 meios. Beleza? Vou deixar assim primeiro. Menos 2. Quanto que é u vezes u? É u elevado a 1. Então, vai ser 1 mais 1 meio, vai ficar 3 meios, desculpa, que é u, tá? Mais 1 vezes u elevado a 1 meio, que é u elevado a 1 meio. Tudo isso du. Gente, para resolver essa integral, ficou feinho aqui, mas vai ficar melhor agora. É só a gente integrar termo a termo. Qual que é a integral de u elevado a 5 meios? É u elevado a 5 meios mais 1, que dá 7 meios, divididos por 7 meios. Menos, aqui era menos 2, né? O menos 2, qual que é a integral de u elevado a 3 meios? 3 meios mais 1 dá 5 meios. Sobre 5 meios. E aqui, u elevado a 1 meio, qual que é a integral de u elevado a 1 meio? 1 meio mais 1 dá 3 meios, sobre 3 meios. Mais c. É isso. Beleza? Então, a gente pode reescrever isso aqui, ó. Vamos inverter essa equação. Vai ficar 2/7 de u elevado a 7 meios, menos... Aí aqui vai ficar 2 com 2, vai ficar 4/5 de u elevado a 5 meios, mais 2/3 de u elevado a 3 meios, mais c. É só a gente substituir o u por 1 mais a exponencial de x. Então, nossa integral ela vai dar, de novo, 2/7 de u, que é 1 mais a exponencial de x elevado a 7 meios, menos 4/5 de 1 mais a exponencial de x elevado a 5 meios, mais 2/3 de 1 mais a exponencial de x elevado a 3 meios, mais c. E essa aqui é a resposta
da equação. Ah, é gigante. É gigante. O que eu posso fazer? Se o professor quis botar uma resposta gigante, a resposta vai ser gigante. Mas fica atento para não ter nenhum U na sua resposta, para não esquecer da constante C, e toma cuidado com essas fraçõezinhas, né, que às vezes você acaba invertendo, acaba confundindo. Respira fundo, fica atento para não errar. Beleza? Então, galera, essa aí foi o nosso game show. E agora, para finalizar nosso game show, a gente vai dar uma revisada. Então, ó, agora valendo R$1 milhão em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro, eu vou te perguntar, que integral é essa? Tá? Então, agora, só de saideira, a gente não vai resolver, a gente só vai identificar. Beleza? Então, vamos lá. Que integral é essa? Seno ao quadrado de x tangente de x. Tempo. Resposta: essa integral é a integral trigonométrica. Para resolver essa integral, eu vou usar uma integral trigonométrica do tipo do caso 1 ou do caso 2. Ah, mas aqui fala de seno e cosseno, aqui fala de tangente. Pô, cara, é só lembrar que a tangente é o seno sobre o cosseno. Então essa integral aqui é seno ao quadrado de x. A tangente é o seno sobre o cosseno. Beleza? Então aqui fica a integral de seno ao quadrado de x, seno ao cubo de x, sobre o cosseno de x dx. Então toda vez que, como o expoente aqui é ímpar, toda vez que você tem pelo menos um expoente ímpar, você vai usar essa equação aqui para conseguir resolver sua integral trigonométrica. Você vai usar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Beleza? No caso aqui é fácil, é só você chamar o... Você pode chamar o cosseno de U e o seno vai ser... Se você chamar U de cosseno, então o DU vai ser menos o seno. Aí você pega um desses três senos que tem aqui em cima para virar o DU, e o resto vai ficar um seno ao quadrado, que você pode transformar em cosseno usando essa relação, tá? Fica de dever de casa, resolve essa equação aí. Vamos ver se você está dominando os assuntos. Mas o nosso jogo aqui é... Que integral é essa? Vamos lá. Que integral é essa? X vezes o arco seno de x. Pô, produto de funções bem diferentes, arco seno, x. Resposta, letra B, é uma integral por partes, tá? Então, se você lembrar da integral por partes, a gente tem que sempre lembrar do Liat. O arco seno é uma inversa trigonométrica, é um I, e o x é uma algébrica, é o A. Então, a gente vai chamar o arco seno de U e o x de dv. É assim que a gente vai resolver essa integral por partes. Beleza? Próxima. Qual que é a integral de x mais 16 sobre x ao quadrado mais 2x menos 8? Tempo. Ó, viu divisão de polinômios? Então só pode ser uma das duas coisas. Ou é fração parcial, ou é substituição simples. Para ser substituição simples, ao derivar um dos termos, tem que dar o outro. Então, se eu derivasse aqui o termo de baixo, qual que é a derivada de x ao quadrado mais 2x menos 8? Dá 4x mais 2. Por 4x mais 2 não bate com o numerador. Então, ela só pode ser, letra E, frações parciais. Beleza? Então, depois tenta aí resolver essa equação por frações parciais. Vamos lá, próxima. X mais 1 sobre x mais 1, x mais 4 elevado a 1/3. E aí? Que tipo é essa? Complicado? Não, vem comigo, vem comigo. Ó, por que essa não é complicada? Porque se eu escolho meu x mais 4 como sendo o meu x, como o meu u, quem que seria o meu du? Seria o dx, o próprio dx é igual ao du. Então dá para substituir, ó. Para quem não ficou claro, vou fazer aqui, ó. Se eu chamo meu u de x mais 4, o meu du é igual ao dx. Então aqui, ó, meu x ele é igual a u menos 4. Então a integral de x mais 1 sobre x mais 4 elevado a 1/3 dx, o que eu posso fazer? Eu posso chamar meu x mais 1 de u menos 4 mais 1. O dx é igual ao du, e aqui vai ficar u elevado a 1/3. Beleza? Então isso aqui é a mesma coisa que a integral de
u menos 3 sobre u elevado a 1/3 sobre u elevado a 1/3. Se você separar termo a termo, você vai ver que aqui vai ser um polinômio e aqui você só vai passar para cima com sinal negativo. Então, polinômio com polinômio vai ser facinho de integrar. Beleza? Não vou dar mais spoiler, vou deixar você resolver. Vamos para a próxima? Qual que é a próxima? Vamos lá. A integral de x ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais 1 sobre x. E aí? Tantan. Cara, essa aí só... Ó, raiz de alguma coisa ao quadrado, a gente já pensa logo em substituição trigonométrica, certo? Essa tem que tomar cuidado. Ela só não vai ser substituição trigonométrica caso dê para fazer alguma substituição simples. Então, qual que é a derivada de x ao quadrado mais 1? Daria 2x dx. Mas o x está no denominador aqui, então não dá para substituir. Então, a única forma de resolver essa equação é por substituição trigonométrica. Então, raiz de coisa ao quadrado, em geral, é substituição trigonométrica. Olhou? Ah, raiz é substituição trigonométrica. Só não vai ser substituição trigonométrica caso dê para fazer alguma substituição simples aí no meio. Tá? Então, essa resposta aqui é D, substituição trigonométrica. Tá? Eu não estou anotando, mas eu vou anotar aqui. Ó. Essa primeira aqui ó, foi trigonométrica, letra C. Essa aqui foi por partes, letra B. Essa aqui foi fração parcial, letra E. Essa aqui foi substituição simples, A. Essa aqui foi substituição trigonométrica, D. E essa aqui? Ó, repare, ela é igualzinha a essa, só que invertido. Essa vai ser substituição trigonométrica também? Não, por quê? Porque olha só o que vai acontecer. Ó. Se eu chamo o meu u de x ao quadrado mais 1, quanto que dá o du? Dá 2x dx. Mas ó, eu tenho no numerador x dx. Se eu dividir por 2 aqui e aqui, ó, meu x dx é o meu du sobre 2. Então, posso voltar na minha equação. X dx é du sobre 2. E aqui vai ser raiz de x ao quadrado mais 1. Raiz de u. Então, essa integral aqui é facinha de resolver. Então, essa aqui não precisou de integral de substituição trigonométrica, porque a substituição simples já deu certinho aqui, ó, o x dx. No caso, deu 2x dx, mas o 2 a gente manda ele para fora, porque ele é uma constante. Beleza? Então, não precisou de substituição trigonométrica. Aqui foi simplesmente uma substituição simples. Substituição simples é a nossa letra A. Beleza? Vamos lá, tá acabando, vamos lá. X ao quadrado mais 2x sobre x ao cubo mais 3x menos 2. E aí? O que ela parece? Substituição simples, por partes, trigonométrica? Substituição trigonométrica ou frações parciais? Essa aqui tem uma cara de frações parciais, né? Divisão de polinômios, é a cara de frações parciais. Então, é frações parciais? Bem, não. Por quê? Porque olha só. Ela só não vai ser frações parciais se você conseguir transformar um termo no outro derivando. Então, ó, se eu chamo o meu u de x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 3, o que vai ser o meu du? Vai ser 3x ao quadrado mais 6x. Vocês estão vendo o que é isso? Bota o 3 em evidência. Vai ficar x ao quadrado, aqui faltou um dx, né? X ao quadrado mais 2x dx. Caraca, x ao quadrado mais 2x dx tá aqui, ó. Só dividir por 3, dividir por 3. Então, meu x ao quadrado mais 3x dx é du sobre 3. Então, essa integral aqui, ó, x ao quadrado mais 2x é o du sobre 3 sobre o u. Vocês viram? Essa aqui é facinha de resolver, né? Então, não precisou de fração parcial, porque a derivada do denominador deu o numerador vezes uma constante. Então, isso aqui é a substituição simples. Letra A. Ahá! E por último, vamos lá. Valendo R$1 milhão. Tan, tan, tan.
E aí? Para a gente fechar com chave de ouro, que integral é essa? Pô, uma exponencial vezes um cosseno, quando tem funções muito diferentes assim multiplicando, então é integral por partes, a letra B. Aí lembra, ó, sempre que aparecer integral por partes, a gente bota um liate no meio, liate. A exponencial de x está aqui, é o E. O cosseno de x é trigonométrica, o T. Então esse aqui vai ser o U, esse aqui vai ser o dv. No caso, essa integralzinha aqui tem uma pegadinha aí na hora de resolver. Tá? Essa pegadinha é uma pegadinha clássica de cair em prova. Então fica o desafio aí de você descobrir como que resolve essa integral. No futuro a gente vai mostrar, no próximo vídeo a gente vai mostrar para vocês. Beleza, galera? Então isso aqui é integral por partes. Integral por partes é a letra B. E assim a gente conclui o nosso game show. Que integral é essa? Beleza, galera? Então espero que esse vídeo tenha ajudado. E se você já caiu em algum desses erros, comenta aqui embaixo, fala pra gente. Ah, se você lembrar de outros erros que você também já caiu na sua prova, nessas pegadinhas, conta pra gente também aqui embaixo nos comentários. Então responde aí pra gente, um abraço e até a próxima.